Bom, vamos lá então, vamos continuar agora aqui, esse bloco, para poder falarmos, claro, o que todo mundo está esperando para o deputado Roberto Monteiro falar. A CPMI do dia 8 de janeiro. Que, olha, eu estive, antes de começar a falar, meu depoimento, eu estive como um cidadão no meio de todas as manifestações possíveis e imagináveis, certo? De 2 anos para cá, principalmente, não. Só não fui em motocicletas que eu não possuo moto, mas fui em tudo que é lugar pró-Bolsonaro, com ele ou sem ele, aqui no Rio de Janeiro. Cara, a gente não se preocupava em ficar com o celular aqui, porque ia ser tomado, diferente de manifestações esquerdistas, com arruaça, com briga, porque eram só famílias, com crianças andando, mulheres, maridos, né, um pessoal do bem, de bem. Não nos preocupávamos com nada. Não tinha briga, não tinha confusão, não tinha discussão, era só palavras de ordem, na disciplina, certo? Como manda a boa educação. E aí vem um cidadão desse aí, né? Esse 9 dedos aí, falar que era uma Ku Klux Klan, né? Cara, é absurdo. Falando que não tinham negros, não é uma mentira, vi vários, não tinham trabalhadores. Ô Lula, deixa eu te contar um negócio. Dia 1º de maio aqui foi o meu dia, foi o dia dele, foi o dia do Hugo, foi o dia do pastor. Só não foi o teu dia, cara. Só não foi o dia do PT, que nunca trabalhou na vida. Tá bom? Então, aí você me falar, né, que não existiam pessoas trabalhadoras. Quando eu vi os metrôs aqui do Rio de Janeiro lotados de pessoas, ônibus lotados, para poder voltar, eu preferi voltar a pé para minha casa, até um certo limite ali, e depois pegar uma condição, porque eu não fiquei na fila do metrô, que a fila estava dobrando quarteirões. Então quer dizer que rico está andando de metrô, rico está andando de ônibus? Pô, cara, é absurdo, você só fala merda. Então, a questão é, a CPMI do dia 8 de janeiro, onde, com certeza, desde o começo eu falei para pessoas que vieram me indagar, teu presidente aí mandou pessoas infiltradas. Sempre falei isso e continuo afirmando. Fala para mim a CPMI, como é que vai ficar essa CPMI aí, deputado? Meu amado, eu posso dizer o seguinte, eu inicio dizendo que eu sou extremamente favorável à CPMI, graças a Deus, ela agora de forma oficial foi estabelecida, ela foi aprovada e agora está se discutindo a respeito, quem vai presidir, quem vai fazer relatoria e etc. Então, eu digo o seguinte, que todos aqueles que estiveram envolvidos verdadeiramente naquela confusão generalizada do dia 8 tem que ser apenado no crivo da lei. E aí você disse muita clareza, os infiltrados. Então, tem que se identificar os infiltrados que quebraram, que fizeram, porque aquilo ali é dinheiro público. Claro. Então, nos vídeos que nós estamos vendo, é inconcebível isso. Agora, é uma covardia você ver alguém que está passando a 1 quilômetro na rua com a camisa do Brasil e alguém dizer assim, por favor, entra aqui nesse ônibus. E daqui a pouco está lá na Papuda, 2 meses sem contato com a família, irmão. Quantas pessoas estão depressivas hoje? Então, isso é uma covardia. Essas pessoas, elas não tiveram responsabilidade naquele quebra-quebra. Então, nós temos que saber separar. Então, eu, inclusive, assinei aquela lista, inclusive fui pautado inúmeras vezes nas redes sociais as pessoas que se ausentaram da assinatura, ou que elas foram contra. Eu não, fui a favor da CPMI. E, inclusive, eu dizia, e houve quem dissesse, que quem tirasse o nome da CPMI também receberia um bônusinho de emenda parlamentar, em torno de 60 milhões. Não sei se é verdade, mas isso circulou, e circula até hoje.
Então, de forma oficial, agora ela vai ser estabelecida e nós vamos ver as coisas acontecerem. Eu acredito nisso. Porque assim, eu não posso afirmar que não esteja nenhuma pessoa da direita que possa ter se emocionado na hora e ter seguido aquelas pessoas infiltradas. Não posso afirmar. Só Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Se teve, cana dura nele, certo? Porque existem muitas pessoas que acabam se emocionando na hora de ver alguma coisa acontecer. Vou lá também, Maria que vai com as outras, certo? Que não sabe direito nem o que está fazendo ali. Agora, dizer que aquelas senhoras, dizer que famílias que estavam ali pacificamente, como nós vimos ao longo desses 2 meses de quartel-general, em todo o país, como vimos nas manifestações de 2 anos para cá, não vimos nada, nunca nada que desabonasse essas pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas que se cansaram de ver esse país, porque eu costumo dizer que começou a criar o doce, vamos dizer assim, a tiazinha estava fazendo o doce quando começou o quê? Quando começou a Lava Jato. A tiazinha estava fazendo o doce para a criançada comer. Calma, criança, já vai chegar o doce. E as crianças éramos nós, brasileiros famintos, inconformados, com sede de justiça nesse país, que nunca aconteceu. E o Bolsonaro foi sim um divisor de águas, porque ele começa a trazer clareza. E antes dele, a Lava Jato, porque começa a trazer esperança. Só que a tiazinha está fazendo o bolo, o doce, como queiram. E aí chega o Bolsonaro. O bolo começa a tomar forma. E de repente é tirado aquilo da gente, né? Como se tira um doce da boca de uma criança. Quando a gente pensa que realmente esse país vai acontecer alguma coisa de bom, a gente fica triste e tal. Então, existe sim, de repente, pessoas que possam, naquele momento de tanta indignação, vendo que ter se juntado com pessoas maléficas. Agora, eu não acredito. Eu, particularmente, não acredito. Acredito sim, que são infiltrados. Como, por exemplo, o Gonçalves Dias. O que tu acha aí, que esse depoimento do Gonçalves Dias vai ferrar realmente esse atual desgoverno? Ou tu acha que vai dar em pizza? Não, Amado, as próprias imagens... Claro, falam por si só. As próprias imagens, não só ele, como todos que estavam ali, e fazendo parte do GSI, ele é muito comprometedor. Muito. Então, se de fato ele abrir o verbo, porque ele não vai segurar sozinho um abacaxi espinhoso, aí, inevitavelmente, as pedras elas vão cair por terra. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. A verdade, ela vai vir à tona. E prontamente nós corremos aí um sério risco de um governo que vai fazer igual efeito dominó. Vai cair sozinho. A chapa inteira cai, Roberto? Se cai o Lula, cai a chapa toda? O Alckmin vai embora, Júnior? Não tem uns 2 anos. Ah, é? Chapa. É isso mesmo? É isso mesmo. Estamos com o nobre doutor, advogado. O pastor, para quem não sabe, o Carlos Cruz, ele também é advogado, né? Pastor, dá essa canja aí pra gente, pô. Fala aqui com a gente aqui agora sobre lei jurídica, né? Chega, dá para pegar ele também? Mas, enfim. O aspecto que está sendo levantado é que, havendo a interrupção do mandato antes de 2 anos, a chapa toda cai. Uma nova eleição. Uma nova eleição. Ah, é? Aí seria Bolsonaro... Tampão, aí tem que se fazer uma nova eleição. O Senado, né? O Senado. Aí o Bolsonaro poderia estar concorrendo para essa nova eleição, ou pastor? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que o próprio TSE impediria por N razões. Sim. Não, porque agora, para quem não sabe, a Polícia Federal está dando atestado de saúde, viu, gente?
tiver precisando de atestado de saúde, é só contratar a Polícia Federal aí, que eles estão, ó, tinindo, viu, com atestado de saúde. Estão na área da saúde agora também, estão atuando bem, né? Aquela vergonha, não consegue encontrar nada, cartão corporativo, muito menos do que Lula e Dilma. Aí vai lá nas joias, Globo News, Globo Lixo, Rede Esgoto de televisão, tem que se retratar com o Bolsonaro, né? Falando que não foi bem assim, né? E ainda tem gente aí nas minhas redes sociais, quando eu coloco, fica lá com o teu ladrão de joia. Pô, tu tá atrasado, hein? Quando tu fala isso pra mim, tu tá atrasado, tu tem que se informar melhor, cara. Para de ficar ouvindo narrativa. Pô, que responsabilidade a tua, não? Aí vem apelar pra carteira de vacinação, né? Do cara que falou que nunca se vacinou, né? Nunca escondeu isso de ninguém, né? Mas, então, acredita que não, né? Bolsonaro ficaria fora de um jogo caso caia a chapa. Então a gente não corre esse risco, então, se cai agora, de acontecer o que aconteceu do Temer ficar aí como a Dilma caiu, porque a Dilma já passou dos 2 anos, né? Isso, e o Temer, olha, não sou a favor do Temer também, viu? Mas acabou salvando o país de uma catástrofe maior com a Dilma, né? Querendo ou não, que é outro também, né? É da mesma laga. Mas, enfim. Há 100 dias de desmando, né? Nós estamos aí num barco sem governo na área econômica, nas diretrizes sociais, na competência realmente de governabilidade, toda essa falácia de um governo exterior, a recuperação dessa diplomacia no exterior foi um frangalho. Então, é muito provável que na interrupção do mandato caia a chapa inteira e o Alckmin fique de fora. É necessário pensar aí numa próxima possibilidade de uma eleição complementar aí para... Mas aí o STF abriria, vamos supor que fosse agora nesse período aí que tu falou, o STF abriria novas eleições, essa eleição seria voto direto ou seria uma coisa interna? O processo vai para o Senado ratifica, né? Quem assume o governo seria o presidente do Senado, quem assume o governo com 180 dias convocaria eleições complementares. Quer dizer, a gente teria um banana, né? Não é uma abóbora, é uma banana na presidência da República, o tal do Pacheco. Pelo amor de Deus. Aí tu tava falando, né? Eu até perdi aqui o compasso da coisa aqui, que tu me deixou até mais com medo ainda, né? De botar. Eu não sei nem mais, faltaram até as palavras. Porque o Alckmin é um perigo. O Alckmin é um perigo. Ele é o cara inteligente. Ele não é o bandido que quer ganancioso roubar apenas. Não. O Lula é isso, é o bandido ganancioso. O Alckmin é o cara que tem a expertise, que vai fatiar o Brasil. Globalista, se é que você me entende, 2030, agenda, tal, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Agora, presente para Dilma Rousseff, né? O terceiro pior PIB da história do Brasil. 60 mil homicídios por ano, quando o Bolsonaro conseguiu baixar para 40 mil, né? E o desemprego que estava chegando a 14% e o Bolsonaro conseguiu baixar para 11%. E o Bolsonaro, vamos dizer assim, aí esses esquerdistas que não entendem nada de nada, né? Que só ficam nas narrativas da Globo Lixo, começa a falar aí um monte de coisa, mas 3% a menos de desemprego, 14 para 11, 20 mil a menos de 60 para 40, né? Agora, tu tem que pegar o PIB do Brasil, que durante uma Covid chegou num PIB melhor do que Inglaterra e Estados Unidos, e tu tem que pegar que ele foi sacaneado do começo ao fim no governo dele, e ainda teve uma pandemia e teve uma guerra, tá certo? E foram só 4 anos, tá bom? Então a gente tem que... Aí, como prêmio, né, o cara bota lá no banco. Ô, Dilma, espero que você não confunda presidir banco com roubar banco, que é o que você fazia antigamente, tá certo? Então, quer dizer, é só roubalheira, né? O que a gente tem tido aí é, tipo, estamos num cenário para roubar, fazer... É faroeste mesmo, né? Estamos num faroeste, né? Esses 100 dias de governo foram desastrosos. Desastrosos, meu Deus do céu. Não tem matéria para se justificar o que tem sido feito dentro do governo. Não tem nada, né, cara? A gente não vê uma perspectiva de nada. Como o deputado falou, se tiver uma coisa boa, deputado, tá ali votando, tu vai votar a favor, porque a gente não é da turma do contra. Se o Lula, de repente, acordar porque até o Lula tem chance de se salvar, hein? Até o Lula tem chance... Porque até o bandido da cruz, um zombou e o outro quis. E Jesus falou que estaria com ele no paraíso. Até o Lula tem. Eu duvido muito, né? Mas ele tem também chance, né, pastor? Claro. Tem chance, como qualquer um. A salvação, meus amigos, é uma coisa individual e a salvação é a cada dia. Não é, aceitei Jesus, estou salvo. Não é assim, não.
Senão é muito fácil. É todo dia abdicar de si mesmo, das suas vontades, da carne, até o final dos teus dias. Então, o Lula tem chance. Agora, vamos supor que o Lula, né, ficasse agraciado pelo Espírito Santo de Deus. Pô, claro que nós íamos, né, se ele tivesse ali querendo alguma coisa de bem para o país, o deputado ia votar no que ele queria de bem para o país. Ninguém aqui é do contra não, meu amigo. A gente só é a favor das coisas legais, das coisas que são realmente boas para a família brasileira, né? Mas obrigado pela tua... Pode ficar aqui com a gente, Obrigado pela tua participação, não como pastor, e sim como advogado. Muito importante saber disso, né? Que isso ainda dá um respiro pra gente, né? Um alento pra gente saber que, pô, esses caras podem ser varridos logo do Brasil. Não tô vendo a hora, meu Deus. Vou jejuar e orar mais ainda. Que é o que o cristão tem que fazer, tá? Não é sair na porrada com ninguém.